E agora o Papo é Saúde, quinta-feira já está marcado, todo mundo já sabe, Dr. Clodoaldo Cadete. Cássio Nunes, Dr. Clodoaldo Cadete, que começou com a gente aqui na semana passada. Isso. E hoje ele vem falar de um assunto muito importante, que todo ano é relembrado, mais ou menos nessa época do ano. Aliás, no mundo inteiro é um assunto que é recorrente, porque é um assunto da maior importância para o futuro do indivíduo. Sim. A amamentação influencia durante toda a vida do indivíduo, e é isso que a gente vai saber, porque tem muita mamãe por aí dizendo que não vai amamentar. Com medo disso, com medo daquilo, Mas aí a gente coisa vai... de mulher, né? Vamos lá, o doutor Cadete veio aqui para dar a contribuição da Clínica Sonado, doutor Cadete, para essa campanha, esclarecendo dúvidas sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Cadete, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, preciso repetir, né? Eu tenho o maior prazer de estar aqui com essas sumidades aqui, com essas Você sabe figuras grandes. Essa parceria... Grandes, que eu estou falando, é grandes mesmo, não é grande só na altura, não, viu? Essa parceria já era desejada pelo nosso programa há muito Sim. tempo, nós já conhecemos seu trabalho há muito tempo e a cidade inteira conhece o doutor Cadete. Mas especificamente com essa questão do aleitamento materno, né? Mitos e verdades. Tem, por exemplo, mulheres que acham que vão ficar esteticamente comprometidas se elas amamentarem, né? Que vai ter problema, que as mamas vão ficar flácidas, que o bebê vai deixá-las deformadas. E isso procede, doutor Cadete? Rapaz, eu vou tentar clarear a coisa de outra forma. Você deve conhecer muitas mulheres que amamentam. E você pode olhar que depois da amamentação, com o decorrer do tempo, você vê que algumas delas permanecem lindas, com as mamas túrgidas ainda, com todos os predicados de quando ela não amamentava. Inclusive algumas que estão trabalhando com a beleza. Exatamente. E tem outras que estão realmente com o peito caído, que está cheio de estria, que estão gordas. E na realidade nós somos, e é um ditado estranho, nós somos o produto do meio, nós somos aquilo que nós comemos, a alimentação, não é verdade? Então se você pega uma pessoa que vai engravidar e ela engravida e não liga para o corpo dela, ela não vai ter só a mama caída, não, ela vai estar gordinha, ela vai estar com os pneuzinhos na barriga, né? Ela vai estar com o andar torto, ela vai ter uma escoliose, que é um defeito na coluna, né? Então ela vai ter um monte de coisa, vai encher de dor. Mas se você pegar uma mulher que se cuida, que faz sua atividade física, que se alimenta bem, provavelmente, raramente, ela vai ter algum problema se ela amamentar ou se ela engravidar. Porque ela está preparada fisicamente para o ato disso aí. Amamentar deveria ser sinônimo de obrigação. Porque o leite materno é considerado praticamente o melhor alimento que existe para essa fase inicial. Para que você tenha uma ideia, o leite materno, se uma mulher der só e unicamente exclusivamente o leite materno para o seu filho, ele nem de água precisa. Ele não precisa nem beber um gole de água, porque a proporção de alimentos que tem naquele leite materno é suficiente para suprir todas as necessidades dele. De gordura, de açúcar, de proteína e tudo. E também, uma coisa interessante, das substâncias dos anticorpos, defesas dos organismos, que são os defeitos, as defesas do organismo que vêm da mãe. Então, um bebê que usa exclusivamente a amamentação, ele tem um índice muito menor das doenças da primeira infância. Isso é provado já, não precisa. Então, imagine o que é você já estar dando para seu filho ali toda a vitamina necessária, todo o exército necessário para que ele sobreviva bem e tenha uma primeira infância maravilhosa. Deveria ser obrigatório e única e exclusivamente. Até 6 meses de idade, a mãe não precisa dar nada para o bebê. Só o leite materno. Esse prazo é o prazo ideal, mínimo, ou pode se estender isso até uma idade mais avançada? Ele pode se estender. Após 6 meses, como alguns órgãos dele, do bebê, do recém-nascido, já está formados ou maduros, ele poderá precisar de alguns suplementos, mas após 6 meses. Para comer uma verdurazinha, uma coisa. Uma sopa, né? Incrementar uma água, a própria uma água, suquinho. Mas pode se estender até 2 anos. A Organização Mundial. Mamãe, quero mamar. Mamãe, quero mamar, entendeu? Mas tem mulheres que levam até a mais do que isso. Mas você falava da paciente que tem o receio de ficar com os peitos caídos. Eu vou dar um exemplo para você dessa semana.
Eu tive com uma paciente, uma pessoa amiga, e eu fui fazer o exame, né? Eu fui fazer o exame e ela ainda está no 5º mês de gravidez. Mas as mamas dela no 5º mês de gravidez estão ruins. Já começa a aparecer estrias. Né? Então, o que quer dizer isso? Além da parte genética da estria, mas ela pode evitar isso ou diminuir isso, cuidando do seio dela. Né, fazendo com que o seio esteja sempre hidratado, não só o seio, como o abdômen também, para evitar as estrias. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aquela mulher que ela se preocupa com a saúde, que ela engravida com planejamento, olha, um filho é uma coisa que você adquire da natureza, tá? Mas que você tem que programar e planejar, né? Isso é lógico. Até economicamente, você tem uma ideia de quanto custa um filho até a universidade? Você já tem como é que é. Então, o leite materno, ele é fundamental nisso aí. Ele diminui o índice de infecções, ele diminui o índice, diminui a incidência do câncer de mama, né, na mãe. Então, você tem uma série de benefícios. E eu acho que o grande benefício também é a afetividade. Imagina que a mãe pegar o bebê e ficar lá no peito com esse bebê, ele sugando ali. Ali é liberado umas substâncias químicas que fazem com que libere a ocitocina, que a ocitocina vai exatamente produzir um bem-estar fetal, um bem-estar no bebê e na mãe. E uma coisa interessante que as pessoas acham que a mulher, porque ela está amamentando e tem aqueles peitos, aqueles seios grandes, que está cheio de leite. Não, isso é errado. O leite é um produto instantâneo. Ele é fabricado na hora da sucção. É bom que se informe disso. Não existe. Na medida que é difícil. Mas na realidade acontece, claro, existem doenças, existem mulheres que não têm leite, existem mulheres que têm doenças na mama, que não conseguem o leite ser canalizado e ido até o bico do peito. Mas Mas é isso. Não estamos falando aqui das exceções. Certo. Eu estou falando aqui para estimular. Na hora. Exatamente. É produzido na hora que ela está. O bebê está fazendo a sucção mamária. Esta sucção vai estimular no cérebro dela a produção da ocitocina, que vai ao peito e faz. Outro detalhe: as mulheres que amamentam, ela tem um pós-parto muito melhor. A ocitocina é um hormônio que nós usamos na obstetrícia quando a mãe tem, por exemplo, hemorragia. Quando o útero não consegue contrair adequadamente, a gente dá essa ocitocina. A mãe já tem isso na amamentação. É por isso que ela pode ter até um pouquinho de desconforto, mas é inicial. Depois ela tem prazer. Tem mulheres, inclusive, relatados, que tem prazer assim, como se fosse um orgasmo o fato de dar o peito. Né? Então a gente deve estimular, porque a grande maioria das mulheres que não amamentam por causa desses problemas, elas não amamentam porque elas desconhecem e levam das suas antepassadas o medo é que vai acontecendo. Então a mãe diz: eu não amamentei porque aconteceu isso. Claro que existe o médico e as pessoas, não só médicos, viu? Hoje quem cuida muito da amamentação é a enfermagem. Existem enfermeiras obstétricas, enfermeiras especializadas em amamentação. Aqui em Conquista tem várias. Temos um banco de leite aqui no hospital, que as mães que têm muito leite podem doar este leite, que é leite materno. Agora, doutor Cadete, pergunta que veio do ouvinte, que a nossa repórter Natália Rocha foi lá fora e pegou, chegou por telefone, de uma mãe que está amamentando e exclusivamente dando esse alimento, e o bebê começa a sentir cólicas. Por que sente cólica? É o leite da mãe que faz isso, e que providência ela pode tomar? Bom, tem duas coisas aqui. Tem aquelas que têm a cólica, que na realidade é um reconhecimento do organismo do bebê nessa entrada de uma alimentação que é nova, mas muitas vezes ela deve ter dita cólica porque o bebê chora. E eu queria aqui falar que não tem nada a ver com hoje, mas tudo que o bebê chora, toda vez que o bebê chora, não significa necessariamente dor. É só você lembrar que o bebê tem como única forma de se comunicar o choro. Então, se ele está querendo apagar a luz e a luz está irritada, ele começa a chorar e você fica sem saber o que é. Está incomodado com o ruído. Então, existem sinais próprios de cólicas do bebê. Mas nem tudo que o bebê chora tem necessariamente o poder de ser cólica ou de ser dor. Quer ver um exemplo clássico? Eu costumo dizer isso para minhas pacientes. As mães pegam as filhas, que são mulheres, e colocam aquela tiara, né? O nome é tiara, aquilo que aperta, é um elástico na cabeça. Você já tentou colocar um negócio daquele para passar umas 4 horas com aquilo na testa?
Então o que é que acontece? O bebê começa a chorar querendo tirar aquilo e a mãe acha que será que é a cólica, será que é o alimento? Na verdade não é. Ele não tem como explicar. Não tem como explicar. Então ele está com frio, ele chora. Entendeu? Se ele vai amamentar e a mãe naquela hora, claro, a amamentação é um exercício, é um treinamento. Não diga que toda mulher ao chegar ela vai conseguir amamentar. Tem que ter o jeito da pegada, né, da amamentação, como pegar o bebê, deixar a cabeça sempre mais acima do que o corpo. E para não machucar. Tem uma série toda. Doutor. O que não machuca a mãe se ela tiver uma boa pegada. O que é boa pegada? A posição correta. Tá certo? Isso é importante. O leite, ele é um excelente remédio, ele é um excelente anti-inflamatório, até mesmo nas mãos. Exatamente. Então, na realidade, qual é o conselho que eu dou àquelas que estão em dúvida, ou que devem estar olhando para mim se eu estou fazendo propaganda de algum leite materno aí? Lá no banco de leite. Na verdade, é o banco de leite e tal. Na verdade, eu acho que essas mulheres que estão tendo bebê agora e querem amamentar ou querem beber, procurem uma enfermeira que faz esse tipo de trabalho, procure um banco de leite, porque eles lá terão, com certeza eles têm orientação própria para estimular o leite materno, porque os bebês que se amamentam adequadamente, com boa alimentação na infância, são os futuros cidadãos sadios. Isso é muito importante. Se eu tenho um bebê que não amamenta e eu começo a introduzir substâncias estranhas, ele vai ter muito mais intolerância a algum alimento. E isso é o que ocorre hoje no mundo de hoje, né? Agora, doutor Cadete, falar em substâncias estranhas, alimentação da mãe e amamentação, tem relação? Muita. Vamos ver, a mãe toma um pileque ali, umas 3 doses de uma vodka, e principalmente se a vodka não for de boa qualidade, o bebê também não vai gostar, né? Tá certo? Então, se a mãe tem um problema intestinal, ou ela tem uma liberação de produtos tóxicos, entre aspas, né, que irritam, obviamente isso também vai irritar o bebê, né? A mãe que fuma, correto? Você fez um sinal aí, mas não sabia que você fumava, não. Não fumava, não, a mãe que fuma. Então a mãe que fuma, a mãe que bebe, a mãe que não usa o alimento adequado, por exemplo, uma mãe que come só pão, uma mãe que come muita massa. Que é o alimento que estimula a produção do leite, doutor? Não, tem muitos alimentos que estimulam a produção do leite, mas não é só o que estimula a produção do leite mesmo é a própria amamentação. É o bebê sugando o peito. Mas a qualidade do leite é influenciada pela nutrição muito, porque tudo que a mulher come, ou tudo que o ser humano come, ele é excretado pelas glândulas de todo o corpo. Então, quando você tem uma substância tóxica liberada, ela está sendo liberada no esperma, na lágrima, no suor e na glândula, na saliva e nas glândulas mamárias. Portanto, a ideia de que a amamentação faz mal para algumas, né? Porque diz, eu não vou estragar o meu seio. Ao contrário, ela está estragando a vida do filho dela. O Sidney, nosso homem do vídeo, está perguntando aqui, quando aquelas mulheres dizem que o leite empedrou, não é? Isso existe, doutor? Existe. Na realidade, o que existe são as chamadas inflamações. É frequente, né? Lá é frequente. As mastites, que tem um nome, né? O nome inflamatório, chama-se mastite. Então, o leite não consegue, por alguma inflamação, por algum trauma, tá? Ou por a entrada de bactérias, quando a mãe não tem uma higiene adequada, ou mesmo tendo uma higiene, é possível entrar, então há uma infecção ou inflamação no ducto mamário. Você imagina o que é a mama? A mama é um cacho de uva, onde cada glândula mamária é uma uva daquela. E cada uva daquela produz o leite e é jogado no canal, no canudo, para vocês entenderem. E cada canudo, que são vários, eles vão direto para o bico do seio. Se tiver obstrução. Então, se tiver obstrução em algum deles, a glândula mamária continua a fabricar o leite, mas ele não tem como sair. Então, o leite fica ali retido. Aquele leite, começa então a irritar o tecido ao redor. E vai ficar então um processo inflamatório igual um abscesso. Quem já teve furúnculo, igual o furúnculo duro ainda que não saiu, sim. Fica daquele jeito. Nesses casos, entra então um médico que vai orientar, tá, a colocação de compressas frias ou quentes, dependendo da situação, que vai orientar
como ela, e vai rever o processo de amamentação dela, que com certeza ela pode estar amamentando de uma forma não adequada. Isso é muito importante. Agora, o ideal e o objetivo seu e nosso, quando liguei para você, nós nos conversamos de manhã, era exatamente alertar esta semana, que é a semana da amamentação, e que a gente pudesse estimular o maior número de pessoas possíveis a fazer esse ato, que não digo nem é um ato de caridade, mas é um ato de obrigação com o seu filho, porque eles necessitam de uma boa alimentação. Agora, doutor Cadete, uma pergunta que eu acho que muitos ouvintes têm dúvidas sobre isso. Muitas mães que não podem amamentar ou que estão doentes, por algum motivo não podem amamentar, não acessam o banco de leite por medo de contaminação. Qual é a segurança desse leite? E esse leite da outra mãe tem o mesmo efeito benéfico que teria o leite da própria mãe do bebê? Ele tem o mesmo efeito benéfico, porque e a segurança? A segurança existe, porque existe um controle disso, e nós temos que confiar. É a mesma coisa de ter a Olimpíada e você vai perguntar qual é a segurança de que está tudo dentro do controle. A gente tem que confiar nisso aí. Não é? Como a turma do banco de leite, ele é fiscalizado, e são pessoas sérias, são pessoas de nível superior, acreditamos que seja assim. Especialistas, então, eles controlam isso. E um detalhe, as pessoas que quiserem o leite terceirizado, vamos dizer assim, que por um motivo não tenha, né? Ela pode se dirigir ao banco de leite, não só para doar, como para adquirir também esse banco de leite. Né? Então, é um recado que eu gostaria de dar: amamentem seus filhos, porque eles serão pessoas sadias. E a mulher que está hoje querendo engravidar, pense nisso e pense na sua saúde atual. Pense na saúde como forma dela ter um equilíbrio de vida, a alimentação, o exercício físico e a afetividade. Você não sabe o quanto é ruim a mãe não ter afeto, que é uma das causas também que gera a não amamentar, que é a depressão pós-parto, que pode ser um tema do futuro, programa, né? Pode ser do próximo programa, que vai levar a isso. E um alerta para os homens. Os homens não amamentam, mas algumas mulheres obrigam a botar no colo depois. Você sabia disso? Na madrugada. Eu já fiz a minha parte, agora você bota ele. Na realidade, os homens precisam entender que essas mulheres precisam de carinho também. Então, a afetividade do casal interfere muito no emocional para que ela possa engravidar. Eu acho que o grande estimulador da mulher para amamentar deveria ser o marido. Eu acho que se a gente convencer o marido dá uma bronquinha e ela vai fazer. Gente, eu fico imaginando, Cássio Nunes, queridos ouvintes, a quantidade de assunto que a gente tem daqui para frente para conversar nesse nível de descontração. E outra coisa, só este assunto já é um leque para outros vários assuntos. Não, eu já pensei aqui nos 3 temas para entrevistas com o doutor Cadete e passar voando o doutor Cadete. Foram 25 minutos de conversa. É mesmo tudo isso? Pois é. Vocês estão roubando, sequestrando tempo? Não estamos nem terceirizando leite, né? E outra coisa, eu garanto que muita gente também agora está curiosa, porque tem aquelas mães também que enfrentam o problema de desmamar. Né? Tem crianças que com 2, 3 anos, para tirar o peito ainda é complicado. É complicado. É outro assunto interessante também. Doutor Cadete, muito obrigado. Eu que agradeço estar com essa turma aqui. Quinta-feira que vem. Você sabe que a quinta-feira vem é relax aqui, né? Nós também. E o estresse aqui é zero. Relax com informação de qualidade. Quinta-feira que vem, doutor Cadete aqui de volta. Nós vamos discutir aqui o nosso tema com a assessoria da Juliana Ribas, que já me deu, que trabalha lá na comunicação da Sonar. Estaremos de volta aqui na quinta-feira. É isso aí, Cássio Nunes. Nós encerramos então a edição de hoje do nosso Conquista.com. Vamos liberar a Natália para caçar os Pokémons e voltamos amanhã às 5 da tarde.